Hoje eu quero falar com você sobre o tempo. Ele, na verdade, está além da nossa capacidade de entendimento. Eu sempre costumo dizer que o tempo é o combustível da vida. E como diz nosso querido Albert Einstein, o tempo é relativo. Como eu estou investindo o meu tempo? Será que eu estou usando o meu tempo para fazer coisas produtivas para mim? Será que de fato eu estou fazendo coisas produtivas para o outro? Aproveitar o tempo, né, da forma mais preciosa possível. Claro, é importante você passar tempo com quem você ama, é importante você descansar, é importante você se divertir, mas o grande desafio nisso tudo é que a gente possa equilibrar tudo aquilo que nós fazemos para que a gente não faça nem mais nem menos. E aí, nesse momento, você me diz assim: poxa, Hugo, mas isso é difícil. É difícil policiar a própria vida. É por isso que muitos de nós ficamos sempre olhando a vida dos outros. Porque é mais fácil a gente ficar como espectador, criticando, né, do que simplesmente gerenciando a nossa vida. E quando a gente começa a perceber que o nosso grande desafio é, de fato, gerenciar a nossa vida, a gente começa a ter a oportunidade de fazer. E quer ver uma coisa difícil pra caramba de gerenciar? Os nossos pensamentos. Quem aqui consegue ficar um minuto sem pensar em nada? É muito difícil você controlar os pensamentos, controlar a ansiedade. A maioria dos problemas de saúde que nós temos, a maioria, não são todos, eles aconteceram primeiramente na nossa cabeça. Muitas das vezes a doença não é a causa, a doença é o efeito. A prova disso é que tem pessoas que levam a vida muito ácidas. Às vezes pessoas que têm padrões financeiros muito bons, só que não controlam os seus pensamentos, não controlam seus sentimentos. Controlar os pensamentos é uma grande oportunidade de controlar os sentimentos. E quando você controla os seus sentimentos, a sua qualidade de vida aumenta. Como é que está o seu tempo? Você tem aproveitado o seu tempo da forma correta, da forma interessante? Tem equilibrado a sua vida profissional? Tem equilibrado a sua família? Tem equilibrado a sua religiosidade, a sua espiritualidade? É difícil, né? Mas a partir do momento que a gente começa a perceber que existe essa possibilidade e que fazer essas reflexões pode nos ajudar a tornar a nossa vida muito melhor, a gente começa a ter a oportunidade de assim fazer. O tempo, como o Einstein dizia, ele é relativo. Mas a partir do momento que você coloca a sua atenção naquilo que é importante para você, você começa a ter a oportunidade de fazer da sua vida muito melhor. Tem pessoas que simplesmente passam a vida inteira sem gerenciar a própria vida. E eu fico pensando, como é que pode, né? Tudo nessa vida, pessoal, tem uma certa organização. Para você fazer a sua vida valer mais a pena, é necessário que você tenha organização. Quem me conhece sabe que eu estou o tempo todo cheio de papel no bolso, uso a tecnologia e os recursos mais antigos, né, que é o velho papel e caneta, para poder me organizar. Acho que é por isso que eu consigo gerenciar uma série de coisas ao mesmo tempo. Aproveita bem o teu tempo. Todos nós temos uma validade. É muito estranho falar isso, mas é a mais pura verdade. A gente nunca sabe, né, quando o nosso tempo vai acabar. A gente nunca sabe também quando é o último abraço. Então, tenta usar o teu tempo de uma forma mais produtiva. E as pessoas me perguntam muitas vezes: "Poxa, Hugo, qual é a sugestão que você dá para que eu possa usar o meu tempo de uma forma mais ampla, mais grandiosa? Faz coisas que sejam interessantes para você, para a tua saúde, para as pessoas que você ama, para as pessoas que te amam e também para esse planeta maravilhoso que nos recebeu. Nós vivemos num planeta maravilhoso e esse planeta é lindo e tem inteligência em todas as esferas. O que você faz? O que nós fazemos para colaborar com esse planeta maravilhoso que nos recebeu? O que a gente faz para colaborar com a sociedade que nos abriga? Eu vejo muitas pessoas dizerem que, mas eu não dependo de ninguém, ninguém paga as minhas contas. Teoricamente, isso é verdade. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Nós vivemos numa sociedade, né? Tudo que existe, tudo que nós usamos foi feito por alguém. Então, é claro que ninguém paga as nossas contas, mas nós vivemos numa sociedade e despertar esse senso de coletividade é muito importante, porque quando a gente começa a desenvolver isso, a gente começa a dar um brilho muito melhor
naquilo que nós fazemos. Por exemplo, já pensou aquelas pessoas que chegam em casa de madrugada, ligam o som, se está feliz ou se está triste, pouco se importando com as pessoas à sua volta? Pois é, isso não é legal, né? Quando nós despertamos para o nosso senso de coletividade e despertamos essa consciência de que nós precisamos colaborar com o planeta que nos recebeu, colaborar com a sociedade que nos abriga, nós temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores e colaborarmos para que as pessoas à nossa volta também assim o façam, caso queiram. A partir do momento que a gente começa a fazer isso, a gente pensa duas vezes, né, antes de sair fazendo barulho de madrugada ou gritando. Nós temos que respeitar mais as pessoas. Ontem mesmo eu tive a oportunidade de conversar com uma senhora de mais ou menos 70 anos e ela me falou o seguinte: você acha mesmo que o planeta está melhorando? Eu vejo tanta desgraça acontecendo. E aí eu falei o seguinte, olha só, as desgraças, as tragédias sempre aconteceram, que hoje de fato faz com que a gente tenha essa percepção que o mundo está um pouco pior, é porque a comunicação de fato ela está mais disponível para as pessoas. Imagina como era a nossa comunicação 25 anos atrás. Imagina como vai ser daqui a 25 anos. No passado não muito distante, nós não tínhamos uma série de coisas que hoje nós nem sabemos como nós conseguimos sobreviver sem essas coisas. As redes sociais, por exemplo, onde você pode reunir pessoas que você ama, fazer divulgações do seu trabalho, envolver pessoas, passar mensagem de otimismo, de motivação, né, de reflexão, como a gente está aqui agora. E a grande verdade é que o mundo está melhorando, só que o que faz a gente achar que o mundo está piorando é porque a comunicação de fato está muito ao alcance das mãos, literalmente. Então a gente ouve falar muitas vezes de mais problemas, desgraça e tal. Só que isso sempre aconteceu e as pessoas não percebiam isso. Só que hoje em dia as pessoas não morrem mais de resfriado como morriam antigamente. Hoje em dia as crianças já nascem com a perspectiva e com a percepção de bom senso, de humanidade, de fraternidade. Tem criança que já nasce querendo não comer carne. E os pais são carnívoros, né? Eu imagino que a sociedade, nos próximos anos, vai deixar significativamente de comer carne. Antes que alguém pense que eu estou fazendo alguma crítica ou elogio a quem é carnívoro, eu quero dizer que essa mudança de hábito ela vai acontecer naturalmente no passar dos anos. E a gente não precisa criticar quem come ou deixa de comer carne. Cada um tem que fazer o seu, né? A única coisa que eu sugiro para as pessoas, e eu sempre comento, é o seguinte: olha, nós precisamos nos dedicarmos para sermos pessoas melhores todos os dias. Ser um pouquinho melhor que seja no nosso trabalho, na nossa vida pessoal, com as suas esposas, com seus filhos, com seus maridos. Se nós tivermos essa perspectiva, posso te garantir que por si só a gente vai estar colaborando para um mundo melhor. Tem uma frase do André Luiz, se não me falha a memória, que ele diz o seguinte: há um mundo inteiro a ser desbravado. O seu papel é tornado melhor do que você encontrou. Se a gente voltar para casa, pessoal, todo dia colocar a cabecinha no travesseiro, na certeza de que a gente aprendeu algo novo e que nós evoluímos um pouquinho que seja, já valeu a pena. A gente já está ajudando o mundo a evoluir, porque nós fazemos parte de um todo. É ilusão acharmos que nós somos parte separada de uma realidade. A grande verdade é que nós fazemos parte de um sistema. Quer uma prova disso? Quantos sistemas, né, tem no nosso corpo? Sistema respiratório, sistema imunológico, sistema digestivo, cardiovascular, são vários sistemas. Nós moramos num sistema, que é o sistema solar. Então tudo que existe está intrinsecamente ligado. Tem uma teoria da física quântica, ela diz que existe uma substância que preenche todos os vácuos. Por exemplo, segundo a física quântica, não existe o vazio. Existe uma substância, o nome dessa substância é o éter. O éter, segundo a física quântica, tudo permeia, tudo penetra, tudo preenche. Eu particularmente acredito muito nisso. Sabe por quê? Porque quando tem alguém que você ama de verdade, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha, e essa pessoa não está bem, você muitas vezes é capaz de sentir a vibração dessa pessoa. Não existe a distância, existe essa substância que tudo permeia, tudo penetra, tudo preenche, e que é o éter. Isso quer dizer que nós fazemos parte de um todo. É ilusão achar que o outro não faz parte do meu contexto. É ilusão achar que se o outro sofreu, eu estou bem. A própria ciência mostra que o nosso campo vibracional atinge outras pessoas. Quer uma prova disso?
chega numa sala e fica com um comportamento meio depressivo, fica mais silencioso, silenciosa, fica olhando para baixo. Sabe o que acontece? As pessoas vão automaticamente se sensibilizar com essa situação. E mesmo que as pessoas não te abordem para saber o que aconteceu, automaticamente elas terão a tendência a baixar o seu nível vibratório. Isso é energia. E o Einstein falava que tudo é energia. E tudo é energia. Até a matéria que nós acreditávamos que era sólido, na verdade não é sólido. Achava-se que a base do átomo, que é composto por elétron, próton e nêutron, essa base achava-se que era o início da matéria. Até então chamava-se o átomo de indivisível, né? A grande verdade, pessoal, é que não é. Hoje você consegue entender que o átomo ele pode ser dividido em centenas, milhares de partículas. Tudo é energia, até a matéria é energia. Então, quando você está bem, a tua gravidade consegue fazer com que todo mundo se sinta bem. Quando você chega na sua casa, por exemplo, e você está feliz porque teve uma grande conquista no seu trabalho, ou você conseguiu atingir alguma meta, algum objetivo, quando você chega nesse patamar de energia, que você chega no seu ambiente, por exemplo, na sua casa, e você está com essa vibração alta, você contagia as outras pessoas. Existe uma tendência muito grande a deixar as pessoas felizes porque você está feliz. O contrário também acontece. Quando você não está bem, a tua gravidade acaba atrapalhando outras pessoas. E o extremo disso é quando você transborda de sentimentos desagradáveis, quando você parte para agressão. Eu queria encerrar esse nosso bate-papo aqui dando essas sugestões para que você possa de fato transformar o seu tempo em alguma coisa produtiva. Produtiva para você, para o teu intelectual, produtiva para a sua vida social, para os seus amigos e, sobretudo, você aproveitar o seu tempo para deixar um legado bacana para o planeta que te recebeu.